Então, uma última observação sobre esse espírito de soberba. É interessante notar como que o demônio começa tentando pela carne, como a gente viu no primeiro dia, depois ele tenta pelas riquezas, como a gente viu no terceiro dia. Mas por que o demônio tenta fazer tudo isso? Ele puxa a pessoa pela carne e pela riqueza, a fim de que o grito da pessoa de não servirei a Deus, que é o próprio da soberba, seja ainda mais forte. Então, se ele puxa as pessoas pelos prazeres da carne e depois pelas riquezas, é para que esse grito de soberba seja ainda mais forte. Então, a gente percebe o que leva muitas vezes as pessoas a negarem os mandamentos, os sacramentos, justamente problemas na carne, né? Castidade, preguiça, algo do tipo. O que leva muitas vezes também pessoas a negarem se submeter a Deus nas leis de um Estado ou algo do tipo? Muitas vezes o amor pelas riquezas, corrupção, a pessoa se deixa levar, ela é comprada para propagar algumas ideias, algo do tipo. Então, são várias formas que o demônio tem de arrastar a pessoa para gritar ainda mais forte esse grito de soberba, eu não te servirei. Por fim, a gente vê o exemplo de Adão e Eva. O que eles preferiram fazer? Foi algo também caracterizado pela soberba. Eles acreditaram na mentira do demônio, deram ouvidos a ele e ao caminho apresentado por ele. Então é interessante porque, se por um lado a pessoa não quer seguir o caminho apresentado por Deus, os conselhos de Deus e os pedidos de Deus, ela acaba se deixando levar pelos pedidos de outro. Não tem como a pessoa ser totalmente imparcial. E é interessante porque na tentação do demônio, quando ele foi tentar Nosso Senhor no deserto, ao apresentar esse espírito de soberba, ele fez o seguinte. Então a gente vê isso, Lucas capítulo 4, versículo 9 em diante, a terceira tentação aqui no caso. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. E Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é interessante nessa tentação do demônio? Porque o demônio ele citou um salmo no momento de tentar Nosso Senhor aqui. Mas, ao citar esse salmo, ele omitiu um pedaço do salmo muito significativo. E qual pedaço do Salmo 90 ele omitiu? O momento em que Deus diz: eles te guardarão em todos os teus caminhos, ou seja, nos caminhos da vontade de Deus. Então, o demônio, muitas vezes, para tentar as pessoas, a gente viu como São Luís apontou que o mundo não se apresenta sempre de uma forma descarada contra Nosso Senhor, mas muitas vezes de uma forma sutil. Então, o demônio, às vezes, quando ele vai levar a pessoa por esse caminho, ele acaba se servindo de uma linguagem parecida com a de Deus, então ele usurpa a palavra de Deus. Aqui tem que ficar bem claro uma coisa: palavra de Deus não se resume à Sagrada Escritura, mas palavra de Deus é tudo aquilo que Deus nos revelou, seja de forma escrita, seja de forma oral, né? E que a gente vai conhecendo melhor por meio do magistério da igreja. Mas é essa a palavra de Deus. Então o demônio ele acaba pegando elementos da palavra de Deus, né? Pode ser até de um catecismo, por assim dizer, mas vai omitindo certas coisas para que a pessoa não ande justamente nos caminhos de Deus. É uma espécie de soberba, porque quando você se nega a seguir o caminho de Deus, é como se você se negasse a acreditar que aquele caminho é o melhor para nós. Então é como se a gente falasse que Deus não sabe o que é o melhor para nós. Então, às vezes, o demônio tenta levar as pessoas por esse espírito de soberba dessa forma. Vai pegando vários elementos de catolicismo, mas vai enganando de tal forma a pessoa que, no final das contas, ela não anda no caminho da vontade de Deus, ou seja, no caminho do cumprimento dos deveres de Estado, uma fiel recepção dos sacramentos, enfim. Começa a criar um estereótipo de católico e de catolicismo, e que no final das contas, ao invés da pessoa andar nos caminhos de Deus, ou seja, fazendo a vontade dele,
nos deveres de Estado, tudo mais, acaba criando na pessoa vários objetivos diferentes daqueles objetivos de Deus, mesmo que esteja citando, por assim dizer, a palavra de Deus.